Glória a Deus. E a minha alegria, além de estar revendo vocês, é poder voltar à Igreja Batista Monte Oreb. Quem esteve conosco naquele domingo, eu creio que ficou marcado, porque o Senhor muito nos exortou naquela noite. E geralmente quando o Senhor faz isso, usando a minha vida, e normalmente o meu chamado tem sido mais voltado para a exortação, como um João Batista que clama lá do deserto mesmo: arrependei-vos, convertei-vos, confessai os vossos pecados. É este o evangelho que o Senhor me chamou para pregar. O evangelho de Cristo é este. Geralmente quando eu passo pelas igrejas pregando este evangelho simples, se tem a agenda marcada, eles desmarcam. Eu não volto mais. É uma alegria poder voltar aqui. Pastor Jones não desmarcou. Eu louvo a Deus pela vida do líder de vocês, porque isso é comum para a gente. A gente já sai da igreja assim, eu e Ares, amor, eles vão desmarcar a agenda. Será? Ainda a gente fica aquele romantismo, né? Será que vai desmarcar mesmo, amor? Não passa uma semana, 2 semanas, a gente vai esperando. Às vezes na mesma semana o pastor já liga: houve um contratempo aqui na agenda e nós vamos desmarcar. É isso que a gente tem vivido. Isso dói os nossos corações, porque as ovelhas querem a verdade. A igreja recebe. E a palavra que o Senhor nos deu para essa manhã, e ela é para amanhã mesmo, é para culto de escola bíblica dominical. Nós podemos ver muitos espaços vazios, né, nos nossos bancos de manhã. Isso é geral, né? As pessoas, elas gostam mais do culto à noite. Ela gosta mais de vir receber a bênção, né? Ela acha que o culto à noite é voltado para elas. Então a igreja enche. Normalmente é assim. Agora, culto de domingo de manhã é para crente, né? Que dormiu às vezes pouco, dormiu mal, de sábado para domingo, e acordou com dificuldade, mas está aqui. Não é fácil tirar os filhos da cama. Vamos para a escola dominical. O que eu conheci de Cristo na minha adolescência, quando eu me converti, foi na escola dominical. Quem me levava era meu pai. Eu conheci Jesus através do meu pai. Mas foi na escolinha dominical que eu comecei a aprender sobre Jesus. Se eu tivesse que escolher um momento para estar na igreja, na casa do Senhor, é a escola dominical. O culto à noite é um plus para vir adorá-lo, agradecê-lo, né, por todo o benefício que Ele tem nos dado. As bênçãos que nós tanto buscamos do Senhor, Ele tem para dar. Mas a palavra de Deus nos diz em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que nós já somos abençoados, que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Ele já nos deu. Somos abençoados. Por que somos? Para que somos abençoados? Para abençoar, para estender a mão, como nós acabamos de cantar. E a palavra que o Senhor me chamou para pregar nesta manhã, ela está voltada para pessoas que entendem o seu chamado, que entendem que fazem parte de uma grande comissão, que foram convocados por Cristo para uma missão. Geralmente pregadores gostam de pregar essa palavra em Atos 20, voltado somente para pastores, bispos, presbíteros, mas eu gosto de usar essa parte da palavra. Vocês podem estar abrindo já Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo 20. Eu gosto de usar ela para o cristão, de chamar para nós a responsabilidade de ser cristão, e não deixar somente essa eminência, essa responsabilidade nas mãos dos nossos líderes, na mão dos nossos pastores, mas chamar para nós a responsabilidade. Nós somos igreja. Pastor
pastor não é igreja sozinho. O missionário não é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos o que somos, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Isso é igreja. E é uma responsabilidade aqui muito grande. Eu tive convicção do meu chamado logo após a minha conversão. A minha conversão se deu aos 10 anos. Eu era da igreja católica ainda. Depois eu fui para a igreja evangélica com meu pai. Aos 12 anos eu tive um chamado que ardeu o meu coração, que nunca mais parou de arder. Houve uma perda de identidade muito séria na minha adolescência, onde tempo também se perdeu, longe de Cristo Jesus. Então eu posso dizer que o chamado de Deus na minha vida aos 12 anos está se cumprindo mesmo há 20 anos. Mas de uma forma muito especial mesmo, há 13 anos. Quando Ele me leva para o vale de lágrimas. Por tantos vales que eu já havia passado, havia um que o Senhor havia reservado para mim. Para passar por ele e atravessá-lo enquanto eu viver. Que é o vale de enfermidade. Há 13 anos eu tenho enfrentado, a duras penas, com muito aprendizado, com muita lágrima, com muito crescimento, mesmo em meio a tanta aflição, um câncer cerebral. Eu vou dar um testemunho resumido à noite para a igreja. E dentro desses 13 anos, Deus desconstruiu toda a minha fé. A fé que eu aprendi desde novinha. Uma fé muito voltada para o que Deus tinha para me dar. Uma fé que eu tinha que determinar para Deus, e através do bom comportamento, ou seja, do meu legalismo, Ele ia fazer tudo o que eu quisesse. Foi no vale de enfermidade que o Senhor me desconstruiu, para que eu pudesse ser usada nas mãos dEle hoje. Para que eu pudesse entender o que é ser chamado. Que eu pudesse entender que o Evangelho é mais precioso que a minha vida. Então eu tive que, primeiro câncer que Deus teve que curar da minha vida é o câncer da fé. Eu tinha fé na minha fé. Aconteceu o primeiro tumor, amém. O Senhor mostrou lampejos que havia um projeto na enfermidade. Eu estava com 29 anos de idade. Mostrou que o projeto era pregar o Evangelho, amém. Coisa linda, né? A gente nem imaginava o que viria, o que estava por vir. Deus realmente Ele tem um cuidado até nisso. Ele te chama, Ele vai te preparando. Ele não tem pressa nisso. Ele vai desconstruir você. Você vai como um barro nas mãos dEle. Ele vai te amassar na roda. Ele vai te amassar na mesa. Depois Ele te leva para a roda. E você vai sendo feito, refeito nas mãos dEle. Esse vaso quebra. Pode quebrar. Muitas vezes. Porque muitas vezes abortamos projetos dEle. Muitas vezes murmuramos. Muitas vezes abrimos as nossas bocas e proferimos palavras que entristecem o Espírito Santo. E retrocedemos. Mas a maior bênção que eu tenho vivido nas mãos de Deus é que Ele não desiste. Ele não desiste da sua igreja. Ele não desiste de nós. Quantas vezes Ele pegou de volta o vaso quebrado, não refez o mesmo vaso. Do mesmo barro, Ele fez um vaso novo. É assim que Ele faz. A princípio, o chamado que ardeu no meu coração, a Jocum ia preceder a esse chamado. Esses eram os meus sonhos, estes eram os meus planos. E da Jocum, o país que ardeu no meu coração foi a Albânia. Tudo isso se perdeu por causa das minhas escolhas, não das escolhas do Senhor. Vasos que se quebram, por vezes, nas mãos de Deus. Então foi depois, já viúva, no segundo casamento, que Deus recomeça, onde começa a me dispor, a me colocar na disposição do Senhor e obedecer à voz dEle. Então,
Deus tem um processo na vida da gente. A nossa fé é de processos. O que nós temos dificuldade para compreender é isso. Que a nossa fé é processo. A nossa fé, ela vai crescendo. Mas como que ela vai crescendo? A parte que ninguém quer, né? Sendo experimentada no fogo. No fogo das provações. É nas aflições. Há um benefício muito grande nas aflições. Há um benefício muito grande nas tribulações. Porque elas têm o poder de transformar a nossa fé. E essa é a parte difícil que a igreja hoje, pós-cristã, a igreja moderna, contemporânea, não quer. Este evangelho a igreja não quer. Então o evangelho falso, ele encontra lugar nesta hora. Onde a igreja não é ensinada a sofrer. A igreja só é ensinada a conquistar. Ela só é ensinada a ter vitória. Ela é levada assim. Não ensina que Deus é um Deus de processos na nossa vida. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, como olhando para um espelho, refletindo o quê? O que nós temos que refletir nesse espelho? A imagem de Cristo Jesus. Este é o padrão do verdadeiro evangelho. E Deus não vai baixar este padrão. Não baixou o padrão para os profetas, não baixou o padrão para os apóstolos, não baixou o padrão para o Filho. Não vai abaixar o padrão para nós. O Senhor te vê pronto, lá na frente. Nós fomos chamados para a salvação. Nós fomos tirados do barro, do mato, um barro sujo. E Ele nos quis assim mesmo. É ali que começa o trabalho. Quando começaram os meus vales? Quando Jesus me escolheu. Quando eu fui para a presença dEle. Ali começaram os meus vales. Ali o diabo começa a te conhecer. Ali você começa a incomodar o inferno. Ali começam as suas tribulações. Quando você teve encontro com Jesus. Mas é tão maravilhoso viver essa fé. Porque ainda que você sofra, você vai sofrer nas mãos dEle. É um sofrimento seguro. Fora das mãos dEle, é um sofrimento desnecessário e desesperador. E essa fé de processos, que muita gente aborta, é porque ela tem que ser alicerçada. Ela tem que ser alicerçada. Tem que ser construída na rocha. A rocha é Jesus. Mas construir na rocha dá um trabalho incrível. Furar alicerce em pedra dura, em rocha, solo rochoso, para construir uma casa, é muito difícil. Demanda de tempo, demanda de relacionamento com Deus, demanda de obediência, demanda de renúncia, demanda de morte, demanda de morrer, de negar a si mesmo. E qual que é o resultado disso? Os ventos, as tempestades batem contra a casa construída na rocha e ela não cai. Ela permanece firme. Estamos firmados em Jesus. Está para nós, como para os ímpios, as mesmas tragédias, as mesmas doenças, as mesmas fatalidades, a mesma crise financeira. Só que com uma grande diferença, a casa na rocha não cai. Só que há muitos crentes que não querem passar pelo processo. Então vão para a areia, construir na beira da praia, coisa boa, né? Pertinho dos amigos, pertinho do mundo, as coisas gostosas, coisas que a carne gosta, para se satisfazer, para não ter que dizer não. Rapidinho constrói, não perde tempo, não demanda de nada, só vai lá e levanta. Mas vem os ventos, vem as tempestades, batem contra aquela casa e ela cai. Ela não subsiste. Essa é uma grande diferença. E para passar por esses processos, a fé tem que ser verdadeira. E a fé verdadeira só provém do evangelho verdadeiro. E somente o evangelho verdadeiro produz discípulos verdadeiros. Amém, igreja? Que possamos amar o evangelho verdadeiro.
Este evangelho que te diz não, que te ensina a sofrer, este evangelho que te leva para o céu. Há um evangelho que Paulo chama de maldito. E este evangelho ele é muito claro lá no deserto, quando o diabo coloca Jesus no monte, quando o diabo começa a tentar Jesus. Um evangelho muito, muito atraente ali. Qual que é o evangelho? Qual que é o evangelho de Satanás? Tudo te darei. Tudo te darei. Basta me adorar. E esse evangelho de Satanás, ele fomenta justamente nas carências que nós temos, nas nossas necessidades. Este evangelho vai ao encontro justamente daquilo que nós temos fome. O diabo sabe muito bem o que queremos. A nossa natureza carnal tem muita dificuldade de confiar num Deus que não nos mostra, às vezes, nem a luz do fim do túnel, mas nos ensina que nele nada nos falta. É difícil viver esse evangelho. O evangelho tudo te darei é o evangelho que está na maioria dos púlpitos, que nós já passamos e não voltamos mais. Porque o evangelho de Jesus é outro. Quem quiser vir, negue-se. Toma a tua cruz e me siga. Aquele que quiser aquele que ganhar a tua vida aqui, a perderá na eternidade. Mas aquele que perder a sua vida aqui, aborrecer a sua vida aqui, dizer não para aquilo que Deus diz não, odiar aquilo que Deus odeia, terá uma vida eterna. Este é o evangelho de Cristo. É muito fácil discernir um evangelho do outro. Difícil é viver. É muito fácil viver o evangelho de Satanás. O evangelho que enche, traz multidão para a igreja. E Paulo, nessa carta, nesse momento aqui, do capítulo 20, no verso 17, ele ensinou à igreja de Éfeso este evangelho verdadeiro. O evangelho de Cristo crucificado. A mensagem da cruz, o arrependimento, a entrega total. Paulo chegou na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha 300 mil habitantes, capital da Ásia, cidade riquíssima. Havia um centro de comércio que fazia Éfeso crescer muito, porque havia um templo de uma deusa chamada Diana. E por conta dessa deusa, havia um comércio muito grande de vendas de imagens, souvenirs, nichos. Vendia muito, tudo que se relacionava a essa deusa. Era uma cidade extremamente voltada para a feitiçaria, ocultismo. É essa cidade que Paulo chegou para pregar o evangelho. E por 3 anos Paulo pregou ali. Não houve nenhum relato de outras igrejas que Paulo esteve, como o relato que é mencionado, registrado aqui por Lucas. Houve nessa cidade, nesta igreja, um avivamento tão grande, que aqui fala que houve nela milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Os crentes que iam se convertendo, largando o ocultismo, o espiritismo da época, a magia negra, iam largando tudo. Eles traziam para a praça pública os seus livros, todo o seu material, coisas caríssimas, que quando deu um montante, o valor daquilo que ia ser queimado era de uma fortuna. Mas aquilo não era mais importante para eles, porque agora eles haviam conhecido o Salvador, o Senhor da vida deles, o qual eles entregariam as suas vidas para sempre, e morreriam por aquele Jesus a quem Paulo estava pregando.
A conversão ali foi lida. Então Paulo ficou 3 anos ali e chegou o momento de Paulo ir embora. E antes de Paulo ir embora, Paulo vai para Mileto, se reunir, chama então os anciãos da igreja, os presbíteros, chama toda a liderança da igreja de Éfeso. Uma igreja tão importante que as 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo pastoreava essa igreja. O apóstolo João pastoreou essa igreja. Então Paulo tinha sim um cuidado muito grande de deixar essa igreja pronta. Porque ele iria sair dali, como nós vamos ler aqui, para nunca mais voltar. Paulo já sabia, o Espírito Santo já revelava para Paulo o que aconteceria com ele. Por que essa preocupação tão grande com a liderança da igreja? Onde eu quero incluir eu e você como cristão. Vamos nos incluir aqui como um cristão, seja você líder, seja você não líder, seja você com chamado ou você sem chamado, missionário. Bom, eu já penso diferente, eu creio que todos fomos chamados para missões. E há várias formas de fazer missão. A missão na vida do cristão não é uma opção. Ela é uma consequência da sua fé em Cristo. E não diferente daquela época, nós estamos vivendo aqui também hoje, no nosso contexto de igreja, uma crise muito grande na liderança. Nós passamos por muitos pastores, eu e Arison, viajando por todo o Brasil. E nós estamos vendo como pastores têm sofrido por causa da sua liderança e não por causa da igreja em si. Muitas vezes por causa dos líderes, que muitas vezes se mordem entre si por causa do poder. Nós temos visto isso. Pastores muitas vezes refém de situações que difícil até de mexer. Eu e Ares, nós não somos ordenados por igreja nenhuma como pastores. Mas nós temos recebido este nome por ovelhas, que nos chamam de pastores. Nós não temos esse título. E se perguntar para a gente, vocês querem que chamem você de quê? Pastor, missionário? Maristela e Ariston. Mas nós estamos pastoreando na prática. Muitas ovelhas, inclusive pastores de ovelhas. Por causa das experiências que nós estamos tendo ao longo da nossa caminhada. Por estarmos fora das igrejas. Temos a nossa igreja. Somos membros. Mas servimos ao Senhor em todas elas. Em todas elas. Eu nem gosto de falar de qual denominação eu sou. Isso não importa. Nós temos servido ao Senhor aonde o Senhor nos leva. E temos sofrido muito junto com pastores, sofrido pela liderança também, pelos pastores que eles têm. Que tem esse lado também. Então Paulo se preocupava sim por causa dessa crise que poderia acontecer dentro da igreja de Éfeso assim que ele saísse. Aqui diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Paulo já estava no porto. Ele esperou eles lá na praia, porque dali ele já ia embora. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Aqui já começa Paulo a deixar para a gente, delegar para a gente aqui algo seríssimo. Aqui já é um legado. Vós sabeis como me portei. Paulo tinha uma vida tão limpa, tão íntegra. O que ele era na igreja, ele era fora da igreja. Paulo testemunhava disso. Vós sabeis quem eu sou. Vós sabeis como eu me portei. Vocês viram os meus frutos. Vocês viram o meu procedimento. Vocês podem me julgar pelo meu procedimento. Nós precisamos preocupar com isso, queridos.
precisamos pregar menos, usar menos palavras e ter mais atitudes de comportamento. Mas é comportamento que procede de uma fé verdadeira. Não um comportamento falso, que perto de todo mundo eu sou cristão. Mas lá no meu quarto, 4 paredes, lá no meu WhatsApp, lá nas minhas redes sociais, não. Será que eu posso dizer isso? Vocês sabem como eu me portei. Temos que trazer isso para nós. O mundo está precisando hoje de testemunho, não de palavras. Pregar até o papagaio prega. Precisamos nos portar diante das pessoas. Essa é a nossa missão. Pessoas que não conhecem Jesus, a começar a ser atraídas para Jesus através do nosso comportamento. E lá em Romanos, Paulo escreve que Deus vai nos julgar pelo nosso procedimento. Ah, mas obras não salvam, não. Mas se você nasceu de novo, você tem uma fé verdadeira, essa fé verdadeira vai te mudar. A fé que te salvou, ela te transforma. E a fé que te transforma, ela te faz produzir frutos. E um desses frutos é o procedimento. É o seu procedimento dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da escola, dentro do seu trabalho. Nós precisamos nos posicionar a partir de agora, sim, já começando aqui, ó. Paulo já chamando eles uma responsabilidade. Me portei no meio de vós, servindo ao Senhor. A quem Paulo estava servindo? Paulo ficou 3 anos na igreja de Éfeso. Mas em momento algum Paulo serviu ao homem. Paulo o tempo todo ele serviu ao Senhor. Isso pode acontecer na nossa caminhada cristã. A gente perder esse fio de estar servindo ao Senhor e começar a servir somente a instituição, a começar a servir somente a igreja, a servir somente os líderes, estar a serviço somente de nós mesmos, a serviço dos meus ídolos do coração, a serviço da minha idolatria por ministério, a serviço pela minha idolatria do meu chamado, porque eu canto, eu prego, eu ensino, eu evangelizo, eu faço muita coisa na igreja. E se enganar nesse meio é achar que tem até crédito com Deus por causa disso. Eu passei por isso. No momento da minha caminhada com Deus, eu parei de servir ao Senhor e comecei a servir a instituição. Porque se eu estivesse servindo ao Senhor, mesmo fazendo tudo como se fosse para Ele, coisas que Ele nem me mandou fazer, nem pediu para fazer, a minha casa não estaria debandando, o meu casamento não estaria esfriando, o meu relacionamento com Deus não estaria morno. E foi a fase que eu mais servi ao Senhor. Vocês estão entendendo? A quem você está servindo? Quando nós entendemos a quem servimos, tudo o que fazemos é motivado por amor. Não mais porque o pastor Jones vai olhar, não porque eu quero uma função na igreja. Tira esse fardo até das costas dele. Acaba a competição. Você sofre o dano. Se alguém te humilhou, se alguém te criticou, você está servindo ao Senhor. Você não vai mais entrar numa guerra com teu irmão por causa do serviço. Porque a quem você está servindo é o Deus que te conhece, é o Deus que te chamou. E tudo que nós fazemos para Deus, fazemos com muito amor. E na verdade, Deus só aceita o serviço a Ele se for motivados por amor.
Examine o teu coração. Por que você está servindo? Para qual propósito você serve? A quem você está servindo? Paulo, através de Paulo, o Espírito Santo fez uma obra extraordinária de milagres. Houve avivamento. Mas por quê? Porque ele serviu ao Senhor. E quem faz tudo é o Senhor. Quem serve ao Senhor não quer aplausos. Quem serve ao Senhor não quer reconhecimento. Não precisa ser reconhecido, porque não é estrela. Uma das crises que eu vejo muito grande hoje na igreja é o estrelismo de quem serve, porque não serve ao Senhor. Porque onde há estrela não tem sol da justiça. O sol da justiça não brilha mais. Se eu não aceito críticas, então eu não estou servindo ao Senhor. Se eu não sou reconhecido e fico bravo, fico triste, amargurado com o pastor, com a igreja, é porque eu não estou servindo ao Senhor. E é desse jeito mesmo. Porque eu sofri muita coisa desnecessária enquanto eu não servi o Senhor. Então Paulo nos ensina algo maravilhoso aqui. O que é servir? Quando nós servimos ao Senhor, sabemos que não temos crédito com Deus. Não há crédito com Deus. Nós somos filhos. E como filhos, nós não somos empregados de Deus para no final Ele nos dar um pagamento. Como filhos, nós somos herdeiros. E servimos deliberadamente a troco de nada. Porque Ele já nos deu tudo. Ele consumou tudo na cruz por nós. Por isso nós temos todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Por isso servimos. Porque o bem agora que eu recebi, eu vou dar. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Servindo ao Senhor com toda a humildade, característica de quem serve ao Senhor. E com muitas lágrimas, tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Quer dizer então que quando eu sirvo ao Senhor, o serviço ao Senhor vai gerar o quê? Lágrima, tentação e ciladas também. Em todo tempo nós vamos estar pisando em casca de ovos. Precisamos ser muito vigilantes enquanto servimos ao Senhor. Porque muitas coisas virão contra nós enquanto servimos ao Senhor. E Paulo sabia que essa luta dele não era com pessoas. Era contra o reino espiritual maligno. Ele lutava contra o inimigo. E ele amava as almas. Ele amava as almas. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Uma outra característica de quem serve ao Senhor. Nós temos visto pessoas, pregadores, cantores, que não cantam e não pregam mais em igrejas pequenas, para poucas pessoas. E já passei por isso muitas vezes, quando o pastor entra em contato conosco e pergunta se eu prego para poucas pessoas. Isso dói no coração, porque essa é a realidade. E quanto você cobra para pregar? Duas perguntas que me chateiam muito, me entristecem muito, eu e a Ariston. Quem serve ao Senhor, quem foi chamado, quem tem um chamado, ele prega para qualquer número de pessoas. Ele prega para a multidão e prega para uma pessoa só. As maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa só. O nosso mestre nos deu exemplo. E não só prega em templos, não só prega em igrejas, mas de casa em casa. O apóstolo Paulo tinha esse cuidado de ir na casa das pessoas,
visitar as famílias, ver o que está acontecendo com elas, o que se passava na vida delas. Nós pregamos há pouco tempo numa igreja abençoada também, que lá nós vamos voltar com certeza, não tenho dúvida disso. E o pastor está construindo a igreja, um grande galpão, e está ficando bonita a igreja. E é uma obra tão extraordinária que ele não tinha dinheiro para começar. Pastor muito simples, genuíno. E ele começou a construir com R$1.300. Já tem algum tempo, um ano, eu acho que tem mais de um ano. O Aras falou que tem um ano, mas acho que tem mais. 1 ano e meio? Tá lindo, tá ficando lindo. Já foi gasto R$200 mil. A igreja está construindo junto com ele. Não deve ninguém. Uma coisa assim extraordinária. E uma casa cheia. Pessoas assim sedentas por Deus. Só que agora a construção parou. Ele atrasou as contas deste mês. E ele está desesperado, porque atrasou as contas deste mês. E ele está assim, Maricela, não sei o que aconteceu. Aí a minha esposa estava achando que era oração contrária. Eu falei assim, não existe oração contrária. Mas alguém veio aqui e elogiou demais a construção, um pastor que veio aqui. Eu falei assim, meu Deus, se nós estamos na obediência de Cristo Jesus, Deus tem compromisso com os seus filhos, não há encantamento sobre a tua tenda. Como assim oração contrária? O diabo é mais poderoso do que Deus? A sua oração que está sendo assistida, que Deus tem ouvido ela é menos eficaz do que uma que vem contra você? As pessoas pensam umas coisas que é tão antibíblico. Mas a religião faz isso. A religião pega a pessoa ou pelo medo, ou pela culpa, ou pela ganância. Se a pessoa não conhecer a palavra de Deus, ela vai ser pega por uma dessas coisas. Então eles estavam temerosos que fosse alguma coisa feita, porque a obra parou. Eu conversando com ele, eu vi a sinceridade do coração dele, muito transparente com a igreja. Eu falei assim, pastor, desde que o senhor começou essa construção, o senhor só ficou por conta dela. Eu sei que o senhor tem um amor muito grande pelas vidas, mas a maior construção que está acontecendo está lá dentro. São de almas. O senhor tem ido na casa das famílias da sua igreja, pastor? Eu disse, não tem como, Marcelo, ir, por causa da construção. Está aí. O dono da construção parou aquilo que vai ficar. Tudo isso vai ficar. Ele te mostrou até aqui que é Ele quem fez. Pela mão dele esse templo foi erguido, para que o nome dele aqui fosse adorado verdadeiramente, e confiou ao Senhor essas almas. Só que a maior construção está na vida delas. O Senhor parou, e o Senhor só volta quando Ele quiser. Só dá um jeito agora de organizar a sua agenda e começar a ir cuidar das suas ovelhas. Forma uma equipe e vai de casa em casa, aqui como Paulo fez. Eu ensinei e eu preguei publicamente para multidões, mas de casa em casa também. Eu passei 21 dias pregando agora em julho e agosto nos Estados Unidos. Preguei em vários templos lá. Mas onde eu mais senti a presença do Senhor mesmo, onde houve mais quebrantamento, foi nas casas que eu fui pregar. Nas reuniões familiares. Porque quando nós fortalecemos a nossa família, a igreja se fortalece. Se a família ficar fraca, a igreja enfraquece. Família fraca, igreja fraca. Família forte, igreja forte. A maior construção é na nossa casa, é a nossa família. Fortalecendo o alicerce da família, a igreja está forte para receber novas famílias, para receber novas ovelhas. O que adiantaria Paulo investir em evangelismo, encher a igreja com evangelismo, se as famílias estivessem doentes em suas casas? Que muitas vezes fazemos isso.
Deixamos nossos lares enfraquecidos e vamos buscar ovelhas. E vamos trazer gente para a igreja. Vamos convidar. E quando elas chegam, o pastor não dá conta de cuidar sozinho, né, pastor Jones? Somos nós. Somos todos nós que vamos ter que dar conta dessas pessoas que vão chegando feridas, ovelhinhas cheias de carrapicho, machucada, porque elas estão lá fora, maltratadas por lobos, por pessoas maldosas. Chegam aqui para ser cuidadas. Quem deve cuidar, precisa de cuidado. Precisamos voltar para a nossa família. Começar a servir ao Senhor, a começar lá. E você que é líder, você que tem chamado, você que gosta de pregar a palavra, que tem convicção disso, começa então a entender isso. Não importa o público, importa a alma, não importa a quantidade, importa que você pregue. Pregue sempre o Evangelho, como Paulo ensinou Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, mas pregue em todo o tempo, não perca tempo, Timóteo, porque somente pela pregação do Evangelho, que vidas são salvas, transformadas, curadas, restauradas e renovadas. Não tem outra forma, não há método, não há estratégia, a não ser pelo Evangelho. Evangelho pregado a partir da minha vida, do meu comportamento. Como me portei no meio de vós? Como me portei no meio de vós? Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era um doutrinador. Paulo era mestre. Mas como mestre, como doutrinador, ele era também evangelista. Paulo não só ensinava a palavra, mas Paulo pregava o quê? A fé e o arrependimento. Isso tem que estar na nossa pregação. Tem que estar na nossa pregação. Quando eu estou evangelizando, eu posso até ensinar a palavra de Deus, mas eu tenho que pregar o arrependimento. Eu tenho que pregar contra o pecado. Eu tenho que pregar a fé verdadeira. Senão essa pessoa não cresce. Senão essa pessoa não há conversão. Ela não vai conhecer a verdade. Há muitos doutores hoje nos púlpitos. Há muita gente com PhD em teologia, com uma biblioteca vasta de livros e mais livros, e bíblias e mais bíblias nos púlpitos, mas não tem fervor para pregar, não tem a graça para pregar, não combate o pecado, não prega arrependimento, não ensina a fé. Tem eloquência para ensinar a Bíblia inteira, mas não te leva para arrependimento através do Evangelho. Paulo está sendo aqui, mostrando aqui, testificando que ele foi um pregador completo, como eu e você precisamos ser. Isso serve para todos nós, queridos. Antes de pregar ou ensinar isso, eu trago para mim. Como eu tenho me portado, a quem eu tenho servido, se eu tenho examinado isso em mim o tempo todo, isso serve para mim, o tempo todo eu tenho que fazer isso. É a nossa responsabilidade como cristão. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão só o que o Espírito Santo me revelou de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aí você fala isso para o missionário que tem chamado, que para onde ele vai, a única coisa que o Espírito Santo revela é que ele vai ser preso, açoitado, vai passar por tribulações. Incrível isso. Paulo amava tanto o Evangelho de Cristo Jesus, que ele sabia que o Espírito Santo já havia revelado que ele iria para encontrar isso. Ele sabia que nunca mais viria os Efésios de novo.
Mas ele tinha um chamado, não é mesmo? Nós achamos tão bonito, eu tenho um chamado. Será que tem mesmo? Será que tem esse chamado específico mesmo para missões? Muitos jovens, eles são assim. Eles vão tentando vestibular para uma coisa, para outra, e não conseguem passar em nada. Aí por fim falam assim, eu já sei. Eu vou ser missionário, eu vou ser pastor, eu vou ser um líder. Mas eu já penso diferente. O jovem acha que as portas todas se fecharam, então resta para ele o ministério. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu já vejo diferente. É quando as portas todas estão abertas. Só que eu não vou abrir mão daquilo que eu fui chamado para fazer. Todas as portas estão abertas. Mas eu escolhi servir ao Senhor. O jovem que vai para o campo missionário, ele tem que se preparar. Entram em países, nações perseguidas, que não entram como missionário. Você vai entrar como um enfermeiro, como um fisioterapeuta, como um professor pedagogo. Você vai entrar com uma profissão. Você tem vontade de servir o Senhor num campo missionário, que isso era o meu sonho, que arde ainda no meu coração isso. Eu preferia pregar na África, na Albânia, no Peru, do que pregar nos Estados Unidos, que deixou de ser um país cristão há décadas. Seria mais fácil passar por qualquer coisa do que ver um povo morno, um país que foi o berço do protestantismo. Homens tremendos que incendiaram a América com o Evangelho. Heróis da fé que hoje são para nós como vitrines, como exemplos, que o berço foi dos Estados Unidos. Ainda tem João Batistas lá que clamam, que sofrem o Evangelho que está sendo, que é pregado lá. É triste de ver. Mas se tem vontade de ir para um campo missionário, se tem chamado, prepara jovem, e vá mesmo, como diz para o Osher, vá, pregue e morra. Vá, pregue e morra. Isso é um triunfo, isso é um privilégio, viver para o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Eu só sei o que o Espírito Santo me revelou. Eu já sei o que me espera. Tribulações e perseguições. Depois vocês vão continuar lendo, vocês vão ver o que Paulo sofreu. Como Paulo sofreu. E os irmãos tentaram impedir Paulo de ir de todas as maneiras, para que ele não fosse. Mas ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado. Mas aí entra no tema desse ano, né, Érica? Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contando que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse foi o tema que eu preguei neste ano aqui, o tema de missões. E eu vim numa alegria, vocês lembram contando? Eu vim numa alegria para pregar esse tema, pensei assim, eu estou prontinha para pregar isso. O Evangelho é mais precioso que tudo na minha vida. Vindo para cá, acontece uma tragédia. Nossa filha de 16 anos em casa, entra gente lá dentro. Nunca aconteceu isso, alarme dispara, Sara fica desesperada. A gente para na estrada sem saber o que fazer. Mãe, tem gente aqui, mãe, tem gente aqui. Passou um filme na minha cabeça. Eu falei, eu não vou. Eu vou voltar. Senhor, eu não faço mais essa obra. Olha como é que o Evangelho é mais precioso que a minha vida, né? Deus me provando ali, ó. Deus me mostrando aonde realmente estava o meu coração. Deus cuida da minha casa e das minhas filhas enquanto estamos fora. Ali foi uma prova que a minha fé precisou de passar. Que quem ia cuidar da Sara era o Senhor. Enfim, nada aconteceu. Se tinha alguém, não tinha mais. Vizinhos foram lá, tudo foi resolvido.
E eu me humilhei de vergonha diante do Senhor. Aí eu lembrei que o tema era este. Eu falei: Senhor, eu não sou digna de pregar isso. Por qualquer coisa que acontece, entre o desespero, a gente fala que não vai mais servir o Senhor. A gente não vai mais realizar a vontade dEle. Isso é tão difícil. Eu precisei realmente entender isso. O que é o Evangelho ser mais precioso que a minha própria vida? Ou a vida de qualquer um que eu amo? Eu aprendi isso. Hoje eu vim com mais alegria, mais tranquila, que eu sabia que ia passar por esse texto. Graças a Deus. Aconteceu outro fator aqui, que quase nos impediu de chegarmos aqui ontem. Nosso carro apagou por nada, do nada. Ele esquentou e não ligou mais, depois de Manhuaçu. Aí mandei Érica, ora, porque eu preciso chegar. Eu preciso chegar. Aí o Alisson ia voltar para casa com o carro guinchado. O Elton ia me buscar lá perto de Manhuaçu. Não é fácil. Não é fácil. Alisson ficou muito triste, passando por momentos de angústia, de ter que mudar os planos ali. Mas eu tinha um chamado. Eu ia chegar. De qualquer maneira eu ia chegar. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Que triste, né? Portanto, no dia de hoje, vos protesto, eu estou limpo do sangue de todos. Isso é tão sério, queridos. Quando você tem uma oportunidade de pregar o Evangelho para alguém, e você não prega, você não admoesta, você não livra a pessoa daquela situação que ele não está vendo, do pecado tão eminente na vida dele. Será que você pode dizer: eu estou limpo do seu sangue? Quantos sangue vão ser cobrados das nossas mãos? Porque não pregamos. Muitas vezes temos vergonha. Quantas pessoas perto de nós, desesperadas por Deus, precisando apenas de uma pregação, simplesmente uma pregação como um abraço, e dizer: Jesus ama você, e se quer que eu te ajude, eu vou te ajudar, vamos orar juntos. Eu não posso solucionar o seu problema, eu não posso resolver o seu problema, mas eu posso caminhar com você. Vamos fazer isso juntos. Aí eu posso dizer: eu estou limpo do sangue da sua alma. Paulo pregou o verdadeiro Evangelho. Paulo estava saindo aliviado. É por isso que quando eu vou pregar, eu prego como fosse a última vez, porque eu quero sair assim também, limpo do sangue das pessoas que me ouviram. Eu não quero ser cobrado disso. Só quero pregar a verdade, porque isso aqui é sério. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus ama a sua igreja. A igreja é dele. Nós temos que olhar para nós, primeiramente para nós mesmos, fazer todo esse exame em nós mesmos, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física. Olhai por vós. Isso me preocupa muito. Tenho visto pastores, líderes que não estão cuidando dele mesmo, da sua saúde. Viu, seu pastor Jones? Pastores adoecidos, enfermos. Muitas vezes pensamos que nossos pastores são nossos escravos, nossos empregados. Tem que dar conta das nossas vidas o tempo todo. Igreja não funciona assim. Nós perdemos dois pastores
pastores agora na nossa região suicidaram. Só em 2 meses foram 8 suicídios de pastores. Olhai por vós mesmos. Geralmente pastores e líderes não têm tantos amigos, talvez não enchem uma mão. Não podemos confiar. É pouquíssimas pessoas com quem podemos conversar, sentar à mesa, e quase não temos pessoas para desabafar. Porque nos veem como fortes. Pessoas que não podem pecar, estão acima do pecado, estão acima de cair, estão acima de tudo. Super-heróis nós não somos. Nós fraquejamos. Nossos pés estão de barro. Adoecemos. Temos depressão. Temos angústia. Tem viagens que eu faço chorando. Chorando de tanta angústia. De tanto cansaço. Eu vivo exatamente o que fala no Salmo 126. Vamos semeando, chorando, com lágrimas, mas voltamos com alegria, com os nossos molhos nas mãos. É isso que recompensa o prazer de servir ao Senhor. Que se nós estivéssemos servindo a homens, já tínhamos parado, já tínhamos desistido, ou não. Porque servindo a homens, o que nós íamos fazer? A cara do nosso ministério ia mudar, né, Elton? Nós íamos pregar o evangelho que a igreja gosta de ouvir, a agenda estaria bombando, pagando bem que mal tem, não é isso? Ministérios bem-sucedidos, pastores, cantores ficando milionários em custa da noiva, e igreja financiando essa prostituição gospel, essa corja de pastores. Paulo fala: olhai por vós e pelo rebanho. Eu aconselho este púlpito, pastor, não trazer aqui quem cobra. Não traga. Não traga. A igreja pode ofertar na vida daquele missionário, daquele cantor, mas se ele estipulou preço, não traz. Não pode trazer. Tem uma quadrilha de pastores no Brasil. Irmãos, eu e Ara estamos de pé pela misericórdia de Deus, porque nós nascemos de novo, para aguentar as coisas que nós aguentamos vendo e ouvindo, e sendo declarado a nós aquilo que está nos bastidores. A igreja brasileira virou as costas para Deus. A igreja brasileira está caída, mas há um remanescente no Brasil. Há uma noiva que marcha e não mancha suas vestes com pecado. Ela não se vende, ela não se corrompe. E onde está essa noiva? Dentro de todas as igrejas. Tem uma noiva, tem uma igreja pequenininha que é de Cristo. E é uma quadrilha que funciona da seguinte maneira: você vai pregar na minha igreja, você tira a oferta da minha igreja, aí depois eu vou na sua igreja e tiro a oferta da sua igreja. Eles trocam os púlpitos, fazem dos púlpitos barganha, comércio, mesa de comércio, evangelho à la carte. Você tira lá, que eu tiro da sua. E andam juntos. Você pode ver que quando tem conferências, quando tem alguma coisa no Brasil, estão juntos. É uma quadrilha. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, para vocês ficarem acordados nessa hora. Que Paulo ele vai falar aqui, ó. Porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Onde estão esses lobos que Paulo está falando? Aonde estão esses lobos? Dentro ou fora? Dentro ou fora? Aqui está fora. Entrarão no meio de vós. Por isso que Paulo está falando com os pastores e os bispos aqui agora: vigiai o rebanho, não deixe entrar. Não coloque pastor Jonas, qualquer pastor que o senhor não conhece, para você pregar aqui.
Há um prejuízo enorme. Eu vi o pastor Hernandes Dias contando, aqui em Vitória, ele pregando. Ele estava pregando, chegou uma mulher muito bem arrumada, sentou lá na frente, fez chegar a ele um bilhetinho escrito por ela. Ele pregando, ele leu o bilhetinho, estava assim: o Espírito Santo mandou eu vir aqui para falar para a igreja. Ele amassou o bilhetinho, pôs no bolso, terminou a pregação e foi lá para a porta cumprimentar os irmãos. Aquela mulher quase bateu nele, enfiou o dedo na cara dele. Por que não havia dado oportunidade para ela? Você não deixou o Espírito Santo falar na igreja. Aí o pastor falou assim: o Espírito Santo falou, a senhora não ouviu. Ele falou aqui: eu não conheço a senhora, jamais vou dar o microfone e o púlpito para a senhora falar. Eu não sei qual é o espírito. A Bíblia fala para provar os espíritos, e aqui o senhor está me denunciando que esse espírito não é de Deus. Então não é qualquer um que fala, que vem falar em nome de Deus, que vai falar, não. Já passamos por muitas igrejas pregando o verdadeiro evangelho, que na outra semana já tinha um lobo mercenário no púlpito, que o pastor muitas vezes, sem saber, porque o outro pastor indicou. Já passamos por isso na nossa igreja. Não pode chamar que esse pastor é bom. Então, palavra boa, mas não conheceu, não averigou, deixou um prejuízo enorme na igreja. Enorme. Para consertar isso depois, a cabeça das ovelhinhas fica muito confusa. Muito confusa. Então isso aqui é muito sério. Esses lobos aqui, Paulo está falando que entrarão. Mas aqui ele fala assim: porque eu sei que entrarão. E que dentre vós mesmo, aqui já é diferente. Entrarão, e aqui é: dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, onde que estão esses lobos? Dessa vez, dentro. Dentro. Como em todo lugar. Tem ovelha, tem bode. Tem joio, tem trigo. Tem serpentes. Igreja é assim. Igreja é assim. Precisamos vigiar o púlpito. Vigiar as salas de escola dominical. O que está sendo ensinado. Porque estes estão dentro. Destruindo o rebanho. Com o quê? Falsos ensinos. Heresia. Você acha que é fácil ter uma igreja? Não é, pastor? Não é, não. É muito difícil. Por isso, os sinceros que estão aqui têm que se unir por amor ao evangelho e cuidar uns dos outros, para a igreja se fortalecer. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata e nem ouro e nem veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Aqui tem uma coisa muito importante. Paulo está nos ensinando aqui que de maneira alguma é inadmissível que a motivação do nosso chamado de servir ao Senhor seja pelo dinheiro. Não pode. Não pode. Não é autorizado pela palavra de Deus. Isso é ilegítimo. Eu ser motivado para pregar, para pastorear, para ensinar, para ser missionário, para cantar, movido por dinheiro. Não é evangelho. Não tem Espírito Santo nisso. Só que muitas pessoas pegam esse texto de Paulo para falar que pastor não pode receber de igreja. Paulo não está dizendo isso aqui.
Ele está contando aqui uma experiência que ele teve que trabalhar, construindo tenda, para ajudar ele e os discípulos que estavam com ele. Ele contou uma experiência aqui. Se nós queremos saber o que Paulo fala sobre receber, aí nós temos que pesquisar na palavra. Lá em Coríntios ele fala que o obreiro, o pastor, é digno do seu salário, sim. Ele tem que viver dignamente. Ele está por conta do rebanho, ele está por conta da igreja. O que não pode é cobiçar o dinheiro, não pode é cobiçar a prata e nem o ouro, nada que a igreja tem. Tem um exemplo que Paulo dá aqui, em 2 Coríntios. Paulo estava na igreja de Corinto, uma igreja rica. E olha o que ele diz aqui. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Gente, que vergonha. Ele está pastoreando a igreja de Corinto, igreja rica, igreja que não dava nada para Paulo. Paulo está dizendo aqui que passou por necessidade nessa igreja. Sabe quem pagou o salário de Paulo? Não foi a igreja de Corinto, não. Foram os da Macedônia. Sabe quem eram os crentes da Macedônia? Pobres. Muito pobres. Em outra situação, os crentes da Macedônia ajudavam os mais pobres da Judeia. No capítulo 12, Paulo continua dizendo para a igreja, 12:13, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado, perdoe-me por este agravo. Paulo está dizendo aqui, Corinto, você foi a mais inferior de todas as igrejas. Poderia não ter sido uma igreja completa, com todos os dons espirituais. Uma igreja que deu um trabalho enorme para Paulo doutrinar. Só que Paulo está dizendo para ela que ela foi a mais inferior de todas as igrejas. Sabe por quê? Porque não ajudou Paulo, não sustentou Paulo, não deixou que Paulo vivesse dignamente. Me perdoe por ter feito isso com vocês, porque se eu tivesse recebido de vocês, cobrado isso de vocês, que me sustentassem, vocês não tinham sido tão inferior. Me perdoe por este agravo. É isso que nós temos que ter, essa consciência. Essa consciência que Paulo está nos dando aqui. Ensinando dois extremos. Uma igreja avarenta, em cujo pastor passa necessidade em casa. Nós conhecemos pastores assim. Vivendo para o rebanho e às vezes não tendo na despensa o que comer. Isso é vergonhoso. Isso é um agravo. E em outro extremo, pastores milionários, ficando riquíssimos, porque só cobiçam a prata e o ouro, só querem o dinheiro. Dois extremos, Paulo ensinando aqui. E ele continua encerrando. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos. Olha o funcionamento da igreja aí. Auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos lá na praia e orou com todos os irmãos. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo aqui já encerra com uma coisa também muito linda, o amor que a igreja tinha por ele. Aí um pastor estava dando uma palavra para os seus pastores, seus líderes, presbíteros, perguntou assim: qual
Qual foi a última vez, presbítero, pastor, que você recebeu um beijo? Um beijo da sua ovelha, um beijo de gratidão, um beijo de amor. Ou que você beijou alguém, né? Deu esse carinho, esse amor. Aí um dos pastores levantou a mão e falou assim: olha, pastor, beijar não deu vontade não, mas de morder eu tive. Tem situações que não tem vontade de beijar ninguém, a gente quer morder mesmo. A gente tanto trabalho, tanto trabalho. Mas é isso. Que possamos ter este amor. Que possamos cumprir o nosso chamado dessa forma. Como Paulo ensinou ao despedir da igreja de Éfeso. Com tantos conselhos preciosos para nós. Que possamos honrar o nome de Cristo em nossas vidas. Como uma vez Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, havia conquistado todo o mundo antigo. Não tinha mais nada para conquistar. Aí ele chegou numa linha que já era o oceano. Não viu mais terra. Aí ele chorou. Chorou porque não tinha mais nada. Alexandre o Grande, para você ter noção do poder que ele tinha. Mas tinha uma característica, que no exército do Alexandre o Grande, o soldado que recuasse da batalha por medo, qualquer outra coisa, ele era levado ao Alexandre e ele era decapitado. Ele era morto. Ele não aceitava covardia, não aceitava vergonha, não aceitava medo, não aceitava soldado nenhum recuar. E um dia um soldado fez isso e foi flagrado e levado pelos outros soldados para Alexandre. Diante da morte, o Alexandre pergunta: qual é o seu nome, soldado? E aquele soldado gaguejando, talvez seria a última coisa que ele falaria antes de morrer. E ele responde: meu nome é Alexandre. Ele tinha o mesmo nome. Aí Alexandre o Grande olhou bem para ele e disse assim: soldado, você tem o meu nome. Vou te dar uma chance. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. A mesma coisa somos nós, soldados de Cristo. Há uma crise tão grande de identidade quanto a ser cristão, que precisamos fazer essa escolha. Ou mudar de nome, não falar que somos mais cristãos, dependendo dos nossos procedimentos, que não mostram a Cristo, só envergonham o Evangelho, ou mudar de atitude. Qual é o seu nome? Você pode responder que você é um cristão? Então honre esse nome. Vamos honrar esse nome na nossa vida. Vamos honrar esse nome nessa cidade. Aonde você estiver. Amém? O seu chamado começa aí. Honrando o nome de Cristo. Que você tenha as marcas de Cristo na sua vida. Vamos cantar de novo, Ismael? Eu pedi que o Ismael cantasse essa música pra gente, porque essa canção é muito genuína. Presta bastante atenção nessa letra. Assim deve ser o nosso chamado. Ao cantarmos, ao louvarmos o Senhor, faça esta oração cantando ao Senhor. Ore ao Senhor essa canção. Que possamos sair daqui com o nosso coração ardendo, com fervor, para pregar este Evangelho e para viver este Evangelho. E sermos cooperadores deste ministério, cooperadores deste pastoreio. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Me escolheu desde o ventre